Fala pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês, comigo também está tudo bem, tirando essa quarentena que nós já não aguentamos mais, né? Mas espero que esteja acabando, esperamos que esteja acabando. E vamos aqui seguindo com o nosso capítulo 3, nós já tivemos 2 aulas do capítulo 3 e essa é a nossa terceira aula em cima do capítulo 3 que trata sobre expressões algébricas, equações, proporcionalidade. Tá bom? Hoje vamos tratar aqui deste tema chamado polinômios, né? Nós já tratamos de monômios e agora vamos tratar de polinômios. A própria palavra já dá uma dica do que nós vamos tratar, né? Polinômios tem um prefixo, significa que é poli, que significa muitos, tá? E nós vamos dar para ele um significado um pouco mais geral do que a palavra muitos. A gente vai generalizar polinômios para qualquer estrutura que envolva monômios. Tá? Pode ter 1, 2, 3, não importa quantos, nós vamos generalizar toda a estrutura algébrica formada por monômios, vamos generalizar chamando de polinômios. Tá bom? Então aqui eu tenho uma definição que eu só trouxe para cá, né, uma definição que está lá no seu livro, tá? Que diz o seguinte: toda expressão que indica um monômio ou uma adição ou subtração de monômios não semelhantes é chamada de polinômio. Cada monômio é chamado de termo do polinômio. Muito bem, vamos ver alguns exemplos aqui. Tá? Aqui temos um quadro que também está lá no seu livro. Olha, que eu tenho aqui 2 exemplos na primeira linha. Eu vou destacar aqui. Deixa eu destacar aqui com uma cor bem fraquinha. Ó, não foi uma cor bem fraquinha essa, né? Deixa eu botar uma cor ainda mais suave. Vai ser de amarelo mesmo. Então, aqui eu tenho um exemplo, tá, de um monômio de um termo só. O monômio 2xy. Tá? Ele é um monômio. Embaixo tem outro monômio. Monômio b ao quadrado. Tá? Ele é um monômio de um termo só. Tá bom? Por isso que ele é um monômio. Tá? Aqui na próxima linha eu tenho polinômios com 2 termos, por isso eles são chamados de binômios. Tá? Binômios porque tem 2 termos. Aqui no primeiro exemplo eu tenho a ao quadrado menos 2ab. É um binômio porque o primeiro termo é o a ao quadrado e o segundo termo é o menos 2ab. Tá? Então essa estrutura formada por 2 monômios a gente chama de binômio. Embaixo eu tenho mais um binômio, que é o binômio 6x mais 6. Falei errado, né? 2x mais 6. 2x mais 6. Tá? Então, esse é um binômio. E na terceira linha, nós temos polinômios formados por 3 estruturas de monômios, ou seja, 3 termos. Tá? Por isso que a gente chama essas estruturas de trinômios. Tá bom? Monômio é quando tem 1. Né? Temos aqui em cima exemplo de monômio, binômio quando tem 2, trinômio quando tem 3, poderíamos continuar, quadrinômio, pentanômio, mas a gente dá um nome geral para todos eles, que é polinômio. Tá? Mas quando tem 3, significa, quando temos um trinômio, né? Significa que tem 3 termos. Nós temos aqui 3 exemplos para representar trinômios. Tá? O primeiro exemplo aqui é o exemplo x ao quadrado. Primeiro exemplo aqui em cima, ó, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Tá vendo que ele tem 3 termos. O primeiro termo é o x ao quadrado, o segundo termo é o 2xy, o terceiro termo é o y ao quadrado. No exemplo de baixo você tem 5a ao quadrado menos 3a mais 1. Ó, outra estrutura de 3 termos, que você não consegue juntar formando um termo só, porque eles são termos que não são semelhantes. Daqui a pouquinho a gente vai tratar mais dessa questão de ser semelhante ou não ser semelhante. E aqui embaixo, um último exemplo, né, um trinômio que envolve frações na sua parte numérica, mas pode envolver o número que for, não importa, é a mesma coisa. Tá? Então aqui a parte numérica é 2/3 multiplicado por x, né, que é a parte algébrica. A segunda parte aqui é o menos 1 sobre 2, y. E a terceira parte só tem número. Mesmo assim, é um monômio também. Mesmo não tendo letra, é um monômio. Então, esse trinômio aqui, ele é formado, né, de 3 termos, por isso ele é um trinômio. De forma geral, tudo isso aqui nós podemos classificar como polinômios. Tá? Todos eles aqui são polinômios. Tudo bem? Vamos seguir para mais uma tela aqui, mais uma explicação. A redução de termos que são semelhantes.
ficou sobrando aqui já um 8x mais 6y aqui, que daqui a pouquinho vai fazer algum sentido, tá? Vamos lá. Primeiramente, eu trouxe aqui, olha, um exemplo lá do seu livro, onde nós temos uma região, uma área, e essa área, em vez de nós sabermos aqui todos os números que descrevem essa área, nós sabemos expressões algébricas que descrevem essa área. Então, começando aqui, da primeira linha aqui de cima, nós temos 2x, descendo aqui temos y, depois de novo 2x, depois 2y, aí aqui embaixo 4x, e depois aqui 3y, subindo aqui, tá? Bom, o que nós queremos aqui com essa área? Queremos saber qual é o perímetro dela. Qual é o perímetro dela? Então, inicialmente, nós podemos escrever isso aqui, olha. O perímetro de qualquer figura plana que seja um polígono, né, é a soma dos lados dessa figura. Então, se você fizer nessa sequência que eu fui marcando aqui, com marca-texto, né, a soma das estruturas, você vai ter 2x, em seguida mais y, depois 2x novamente, depois 2y, depois 4x e terminando subindo ali com 3y. Bom, essa então é a estrutura do polinômio. Entretanto, eu não posso dizer que esse é um polinômio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Pensa aí. Por que eu não posso dizer que essa estrutura é um polinômio de 6 termos? E a resposta, pessoal, é porque dá para reduzir esses 6 termos, dá para juntar algumas coisas. Nem tudo eu consigo juntar, mas algumas coisas aqui eu posso juntar. Quer ver? Olha só, o que eu fiz nessa próxima linha aqui? Eu não modifiquei absolutamente nada nos termos, mas eu só mudei a ordem. Eu modifiquei a ordem, mas não modifiquei os valores dos termos. O 2x continua existindo, né? O outro 2x continua existindo, tá? O 4x que tinha antes continua existindo, tá bom? E logo em seguida eu coloquei todos os termos que tem y. Aquele y que veio para cá, aquele 2y veio para cá e o 3y ficou aqui. Então, mudar uma ordem de uma soma, uma sequência de termos de uma soma, não altera em nada o resultado, tá? A gente costuma falar que a ordem dos fatores não altera o produto. Apesar disso aqui não ser uma multiplicação, a gente pode usar a mesma ideia dessa frase para dizer que a ordem das parcelas não altera a soma, o valor da soma, tá bom? Então, eu fiz isso, mudei essa ordem para quê? Para poder juntar os termos que são semelhantes. Os termos que são semelhantes são aqueles termos que têm a mesma parte literal, as mesmas letras, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse 2x aqui, outro 2x aqui, e esse 4x como termos semelhantes, que eu posso juntar esses 3 termos formando um termo só. E logo em seguida eu tenho esse y mais esse 2y mais esse 3y que eu consigo juntar formando um único termo. Então, essa vai ser a ideia aqui. Apesar de ter aparecido ali um intruso na transparência aqui, né, na tela, a ideia aqui então seria o seguinte, olha, se nós juntarmos 2x mais 2x mais 4x, vamos obter como resultado final 8x. E se nós juntarmos y mais 2y mais 3y, somando aqui, ó, 1y mais 2y vai dar 3y, mais outro 3y vai dar 6y. Tá bom? Então, juntando todos esses termos, eu consigo, no final, reduzir aqueles 6 termos que eu tinha lá no início, eu consigo reduzir para 2. Portanto, pessoal, o perímetro dessa região aqui, olha, é um binômio. Ah, será que eu não consigo juntar mais esse 8x, juntar com esses 6y, formar uma única estrutura? Não, não consigo, porque eles não são semelhantes. Eu não posso somar 8x com 6y e falar, por exemplo, que é 14x, nem 14y, nem 14xy, tá? Porque isso é uma adição. A adição não junta dessa forma, só junta pela adição e pela subtração termos que forem semelhantes, tiverem a mesma parte literal. Então, essa é a forma mais reduzida que eu posso descrever a expressão do perímetro dessa região que está desenhada aí. Uma pergunta que eu geralmente escuto nas aulas nesse momento é: professor, mas como é que resolve isso?
Olha só, isso aqui são estruturas algébricas, a gente não resolve, a gente só descreve. Elas servem só para descrever alguma coisa algebricamente. Futuramente, quando a gente for tratar de equações, aí nós vamos ter como resolver. Mas primeiro a gente precisa saber como que descreve uma situação utilizando termos algébricos, né? Ou seja, usando a linguagem da matemática para descrever uma situação. Então não se preocupe, por enquanto, de como é que você vai fazer para resolver essa expressão 8x mais 6y. Ela não tem como ser resolvida, calcular um valor para ela. Só se a gente soubesse o valor de x e soubesse o valor de y. Não é o caso. Então, o que eu consigo fazer nesse momento? Consigo fazer isso que eu fiz aqui. Transformar a situação dada em uma expressão algébrica e reduzir essa expressão algébrica à estrutura mais simples que eu puder. Tá? Então, é isso que nós estamos tratando aqui. Redução de termos semelhantes. Chegamos aqui a um polinômio que é 8x mais 6y. Vamos ver a próxima tela. Ainda tratando de redução de termos semelhantes, vamos ver aqui dois exemplos. O primeiro exemplo vai pedir exatamente isso, né? Reduza os termos que são semelhantes. E aqui, olha, eu coloquei uma estrutura composta de 5 termos, mas a gente não pode se antecipar e com muita pressa e falar que isso aqui é um polinômio de 5 termos, ou poderia chamar de um pentanômio, nada disso. Por quê? Porque tem estruturas aqui que eu posso reduzir, que são semelhantes. Então dá uma olhadinha aí e vê o que você acha que daria para juntar. Pensa aí um pouquinho. Daria para juntar que termo com qual termo aí, formando de 2, fazendo virar um único termo. Já pensou? Olha só, vou destacar aqui, primeiro de amarelo, os termos que tem x ao cubo. Ó. Esse primeiro termo aqui tem x ao cubo, esse terceiro termo aqui tem x ao cubo, e esse último termo aqui tem x ao cubo. Exclusivamente x ao cubo, então eles são semelhantes. Não importa se é 13, se é 4 ou se é menos 1, aqui não importa. Tá? Importa que eles têm a mesma parte literal, todos têm x ao cubo, exatamente x ao cubo, nem mais do que isso nem menos do que isso. Então posso juntar esses três termos formando um único termo. Tá? 13 vou somar com 4, vai dar 17, e 17 eu vou subtrair 1. Lembrando que aqui, onde você tem esse menos na frente do x ao cubo, vou tentar escrever aqui, ó, existe um 1. Tá? Existe um 1 aqui na frente desse menos x ao cubo. Ele vale como 1 ali. Tá certo? Então você vai fazer a soma 13 mais 4, que é 17, 17 menos 1. 17 menos 1 vai dar 16x ao cubo. Tem que repetir a parte literal, que é x ao cubo. Já aqui, deixa eu fazer com uma outra cor. Já aqui, o termo menos 7 y ao quadrado é semelhante ao termo mais 19y ao quadrado. Um é menos 7, o outro é mais 19, mas os dois têm y ao quadrado. Eu também consigo juntar esses termos formando um único termo. Tá? Quanto é que vai dar se eu juntar menos 7 com mais 19? Os sinais são diferentes, né? Eu devo subtrair os números, 19 menos 7, tá? Que é 12, e repetir o sinal do maior. Então, o que vai prevalecer aqui é o sinal do maior, que é o 19. Tá bom? Então, vamos ver como que fica na próxima linha. Essa linha aqui eu só reorganizei, não é obrigatório reorganizar, tá? Você pode fazer essa organização mentalmente mesmo, mas eu quis reorganizar aqui, olha, juntar todos que têm x ao cubo numa primeira parte e todos que têm y ao quadrado numa segunda parte. E por fim, os resultados. O resultado aqui então é 16x ao cubo, como eu já tinha falado, né? 13 mais 4 menos 1, 16. E o segundo resultado é 12, que é 19 menos 7, que é 12y ao quadrado. Tá bom? Vamos fazer o segundo exemplo agora. Agora eu quero que você pense como é que você faria para reunir essa estrutura algébrica que você está vendo aqui numa estrutura mais reduzida possível. Tá? A princípio, de novo, você está vendo uma estrutura de 5 termos, mas isso não posso me adiantar e falar que isso é um pentanômio, é uma estrutura de 5 termos. Ela está nesse formato, mas eu quero saber qual é o formato irredutível dela, aquela que a gente reduz os termos semelhantes até não poder mais, tá bom? Então pensa aí, como é que você faria, por exemplo, para juntar esse 11ax, com quem que você poderia juntar ele aí? Já pensou?
Pois bem, eu acredito que você tenha visto que o 11ax só é possível se juntar, só é possível juntar o 11ax com esse menos 8ax. Não dá para juntar com o 5a, não dá para juntar com menos 9x, não dá para juntar com menos 2x, não dá. Tá? Só que esses dois eu consigo juntar, o 11ax eu consigo juntar com menos 8ax, e esse juntar, né, seria subtrair, porque um é positivo, o outro é negativo, vai dar 3ax, certo? Daqui a pouquinho você vai ver que o resultado é esse, 3ax. Agora, a outra estrutura que eu consigo juntar é essa estrutura aqui, olha, menos 9x, eu vou conseguir juntar com a estrutura menos 2x. Como que eu vou juntar? Repara que os dois são negativos, né? Quando os sinais são iguais, eu posso somar os valores, né, e repetir esse sinal. Eu devo fazer isso, certo? Então eu vou somar aqui 9 com 2, que vai dar 11, e repetir o sinal que é menos. Então vai ficar menos 11x, essa estrutura. E por último aqui, sobrou o 5a, que eu não tenho com quem juntar. Não tenho ninguém para juntar esse 5a. Então ele vai permanecer aí, vai permanecer na estrutura sozinho. Tá bom? Então vamos ver aqui como que eu resolvi essa estrutura aí. Ó, primeiro eu fiz aquilo que eu já tinha feito nos outros, que foi juntar os termos que são semelhantes, melhor, reorganizar, né? Aqui eu coloquei os termos que tem ax, depois aqui no final, aqui no meio, né, eu coloquei os termos que tem só x, e aqui no final eu coloquei o termo que está sozinho, tá bom? Juntando as estruturas, então, eu vou ter esse resultado aí, olha, 3ax, né, que é o resultado de 11 menos 8, ax, menos 11x, que é o resultado de menos 9 com menos 2, e 5a, que ficou sozinho, não tinha ninguém com estrutura semelhante para poder somar ou subtrair com ele. Tudo bem? Então, no resultado final, eu obtive um trinômio. Aquela expressão que lá no início parecia ser um pentanômio, na verdade, no final é um trinômio. Aqui no exemplo 1, voltando aqui no exemplo 1, olha, a estrutura no início, que era de 5 termos, né, que era um pentanômio, no final virou um binômio. Aqui no finalzinho virou um binômio. Tá? Então a estrutura vai ser binômio, trinômio, quadrinômio, pentanômio, dependendo do final, quando você não puder mais reduzir. Muito bem. E agora vamos tratar do que é grau de um polinômio. Para a gente tratar do que é grau de um polinômio, primeiro vamos ver aqui o que é grau de um monômio. Bom, um monômio vai ser definido da seguinte forma, o grau de um monômio, pessoal, vai ser definido de acordo com a soma dos expoentes desse monômio. Então, por exemplo, eu estou dando aqui a situação, né, para citar como exemplo, 11a ao cubo x ao quadrado, eu tenho aqui na parte literal, não importa o número, esse 11 aqui, ele é só figurante, ele não está servindo para nada para nós, mas na parte literal eu tenho o expoente 3 e eu tenho o expoente 2. Isso está representando o seguinte, que se eu estivesse escrevendo por extenso a expressão, eu repetiria a letra A 3 vezes e a letra X 2 vezes. Então, o grau do monômio vai ser basicamente dizer quantas letras eu precisaria utilizar para apresentar aquela estrutura. Então aqui, neste caso, eu precisaria de 5 letras, só que elas estão agrupadas ali, olha, em a elevado ao cubo e x elevado ao quadrado. Ou seja, esse é um monômio de grau 5. Tá vendo? É simples, basta você somar os expoentes. Se o expoente é 3 e o expoente é 2 de um monômio, você soma, esse é o grau do monômio, nesse caso é grau 5. Então, pensa aí, qual que é o grau desse monômio aqui? Olha, menos 3, x ao quadrado, y à quarta, z, sobre 17. Lembrando que esse menos 3 e o sobre 17 não afetam em nada o grau do monômio, tá? Você só tem que somar os expoentes da parte literal. Se você somar os expoentes da parte literal, você vai com certeza lembrar de somar o 2 com o 4. O que muita gente não lembra é que existe um 1zinho aqui, olha, quando a letra não tem expoente, existe um 1zinho aqui, né, que eu tentei fazer aqui, né, mas existe ali um número 1. Tá? Então você tem que lembrar que ele existe para você poder somar também. Portanto, se eu somar 2 mais 4, 6, mais aquele 1 que estaria aqui em cima do z,
tá? Esse 1 aqui, então, vai somar com 6, vai dar 7. Então, esse monômio é um monômio de grau 7. Entendeu? Último exemplo aqui. Agora com certeza você vai lembrar que eles existem e vai me dizer qual que é o grau desse monômio que você está vendo aí. Ó. 17x² PS. 17 é um número, a parte literal, a parte numérica do monômio, que não importa na hora de saber o grau. E a parte literal é a parte das letras. Né? A parte das letras. Eu tenho x², tenho p e tenho s. Tá? Então, qual é o grau desse monômio? Eu tenho que somar o 2, que existe em cima do x, o 1, que existe em cima do p, e o 1, que existe em cima do s. Apesar de você não ver, né, porque a gente já tem isso como uma configuração pré-existente. Né? Você, sempre que não tiver nenhum expoente em cima de um número ou de uma letra, nós consideramos que ali existe o expoente 1. Tá bom? Então, você vai somar 2 mais 1, grau 4. Tudo bem? Fácil, né? Essa questão de grau de um monômio. E isso vai nos ajudar a saber qual que é o grau de um polinômio. Tá? O grau de um polinômio é o grau do monômio que tiver maior grau. Então, olha só, essa frase ela parece meio confusa. Eu vou explicar isso nos próximos exemplos aqui. Tá bom? Vamos lá passar para os próximos exemplos. Mas, de novo, vou repetir aqui. O grau de um polinômio é o grau do monômio que tiver o maior grau. Aquele monômio que tiver o maior grau, é ele que vai dizer qual é o grau do polinômio. Então vamos ver aqui agora na próxima tela exemplos. Está aqui mesmo o exemplo. Bom, então aqui eu tenho um polinômio, né? Ele tem 3 termos, esse polinômio, e cada termo tem o seu grau. Cada termo tem um certo grau. Por exemplo, esse primeiro termo aqui, ele tem grau... Fala aí, qual o grau que ele tem? Falou o quê? 3, né? Isso aí, tem grau 3. Grau 2 aqui, ó, o expoente 2 aqui, mais o expoente 1 do x, então ele tem grau 3. Certo, então guarda essa informação aí. Ó. Esse primeiro monômio tem grau 3. O segundo monômio, é esse menos 11xy², tem qual grau aí? Pensa. Pensou? Grau 4, porque tem o 3 aqui e tem o 1 em cima do x aqui, então tem grau 4. Então, por enquanto, ele é quem está vencendo. Quem está ganhando é o grau 4. E esse terceiro monômio aqui, ele tem grau 3. Aí não tem mistério nenhum, né? Só tem ele mesmo, então grau 3. Então, o primeiro tem grau 3, o último tem grau 3 e o do meio tem grau 4. Olha o que nós vimos aqui em cima, logo aqui na frase de cima. O grau do polinômio é o grau do monômio de maior grau. Então, como o maior grau que eu tenho aqui, dos 3 monômios que eu tenho, o maior grau é o grau 4, então esse polinômio é um polinômio de grau 4. Eu não somo os graus dos monômios, eu só vejo qual é o que tem maior grau, e aquele que tiver o maior grau é ele que manda nessa estrutura aqui. Tá? Então, essa estrutura é uma estrutura de grau 4. Tá vendo? Mais um exemplo aqui. Agora você vai me ajudar. Você vai responder aí. Primeiro, então pensa aqui, olha. Primeiro, que estrutura é essa? Essa estrutura é um polinômio de quantos termos? Tá vendo? Ela é grande, mas é um polinômio de 2 termos só. Tá? Ela só tem 2 termos. Deixa eu destacar aqui quais são esses 2 termos. Ó. O primeiro termo é esse termo aqui, 16, x²g². E o segundo termo é essa estrutura toda aqui. Ó. Essa estrutura toda aqui é o segundo termo. 2y², n², k². Tá? O primeiro termo tem qual grau? Soma aí. Grau 3 mais grau 2, grau 5. O segundo termo tem qual grau? Grau 2 mais grau 2 mais grau 2, grau 6. Então, uma tem grau 5, outra tem grau 6. O que manda é o que tiver maior grau. Então, esse polinômio é um polinômio de grau 6. Pronto. Entendido? Não é difícil, tá? Não é difícil. Depois eu vou recomendar uma leitura que está lá no seu livro que reforça isso que eu falei. Mas eu acredito que você, com essa explicação aqui, já vai conseguir fazer os exercícios e responder as questões que eu vou propor para você exercitar esse conteúdo aqui, tá bom? Muito bem, nós chegamos aqui então nas suas atividades. Como é que você vai praticar esse assunto que você acabou de ver? De 3 formas, gente.
Primeira forma é utilizando o seu livro. Faz uma leitura, né, do que está escrito lá na página 89, na página 90, páginas 89 e 90 do seu livro, tá bom? E também os exercícios que estão na página 90. Todos os exercícios da página 90. São exercícios rápidos, tá bom? Faça isso no seu caderno, tá bom? Faça no seu caderno. Você precisa registrar esses exercícios, tá? É bom você ter isso registrado. Segunda atividade, você vai usar o seu caderninho de atividades, que tem exercícios sobre esse assunto na página 35 e na página 36. Aí você vai fazer no próprio caderninho mesmo, tá? Use o seu caderninho lá, tem espaço, qualquer coisa, se não tiver espaço, você pode fazer também no seu caderno. E por fim, que é muito importante, você vai fazer exercícios que estão lá no Forms. Eu estou enviando aqui o link para vocês acessarem, e lá vai ter uma quantidade também pequena de exercícios, mas que é por aí que eu vou saber como é que está sendo o aproveitamento de vocês com relação a esta semana de aula que nós estamos, então, propondo aqui, né? Falando sobre polinômios, tá bom? Espero que todos fiquem bem e também espero rever vocês pessoalmente em breve, gente. Espero muito, tá bom? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.